dia seguinte, Haidar chega na cabana dos filhos e tira do carro uma cesta com coisas que comprou para eles. Haidar pensa que Diussá deve estar muito feliz em ser avó. Heian segue dormindo lá dentro, mas Miran tinha saído e encontra Haidar quando chega. Haidar conta que trouxe umas coisas que Heian gosta por causa da gravidez, mas não foi só isso e deixa claro que não pretende desistir de Miran. Miran o manda aceitar logo que não significa nada para ele. Haidar pergunta se Miran gostaria de ser tratado dessa forma pelo filho que vai ter. Miran espera que ele não queira ser reconhecido como o pai do ano, mas Haidar implora para ele entender que não fazia ideia que tinha um filho e não ser tão rancoroso. Miran não pretende mudar de ideia e jamais será o filho que Haidar quer. Haidar insiste que não pode partir sem se resolver com Miran, mas ele retruca que uma vez ele partiu e pode fazer de novo. Haidar se arrepende amargamente de ter deixado Diussá, mas não pode fazer o mesmo com Miran agora e pergunta se ele aguentaria ficar longe do filho se fosse obrigado. Haidar tenta comover Miran mencionando como eles se parecem fisicamente, além da raiva desmedida igual à de Nazu e o jeito de caminhar igual ao de Sian, mas os olhos dele são totalmente os de Diussá. Miran se afasta para sofrer num canto com essas palavras. Haidar entrega uma caixinha que trouxe para Miran. Miran abre e vê um anel antigo. Haidar aceita sua culpa por não ter procurado Diussá quando teve tempo, mas jura que a amava muito apesar de pensar que ela estava errada e por isso não pode desistir de conquistar Miran. Miran chama Haidar de pai baixinho enquanto ele se afasta. Haidar não escuta e chama Miran de filho antes de ir embora. Heian sai da cabana e encontra o pai de visita. Miran pede ajuda à mãe para fazer a coisa certa, porque não consegue ir até Haidar para dar um abraço nele por vontade própria, por mais que queira ter um pai. Haidar pede para a filha fazer Miran escutar uma fita cassete que Diussá gravou e deixou na cesta com outras coisas para ela e o bebê. Heian pergunta se o pai se chateou por ela ter mentido no tribunal, mas Haidar confessa que já sabia que ela não ia se divorciar desde o início e não tem problema nenhum agora. Miran espera Haidar ir embora para se aproximar de Heian e se ajoelha diante dela. Miran oferece o anel e pede que ela o carregue como símbolo do amor que o gerou. Sian passa na frente da casa que seria para Azat e comenta que ela é muito bonita, mas diz para Aleph que ela tem que ser demolida e amanhã mesmo já não deve sobrar nada dela, pois não vai deixar Nazu tirar nada de seu filho para dar para o bastardo do Miran. Firat e Zeynep discutem de forma saudável enquanto arrumam uma pequena festa no olival. Sultan questiona por que Azizê não vai embora do hospital de uma vez. Azizê recorda a nora que Aslan é seu neto, mas Sultan discorda porque ele não foi tratado dessa forma e sugere que Azizê se adiante em fugir, pois se Aslan morrer vai matá-la logo depois. Gonu também manda a avó ir embora para não deixar Sultan pior. Um dos aparelhos de Aslan começa a apitar e uma enfermeira se apressa em prestar socorro, correndo para o quarto com a equipe médica. O médico faz uma massagem cardíaca em Aslan, mas não adianta, então manda aplicar uma injeção e vai usar o desfibrilador. O médico faz de tudo para ressuscitar Aslan, mas não consegue e declara a morte do rapaz às 3:04 da tarde. O terço de Azizê se quebra sozinho inexplicavelmente enquanto ela reza. O médico sai do quarto e lamenta a perda dos familiares de Aslan. Sultan grita loucamente pela morte do filho. Fuzun reage friamente. Azizê reflete que a linhagem Aslanbey acabou oficialmente com a morte do neto e precisa acabar com tudo para vingá-lo. Ainur chega ao hospital com algumas coisas para Azizê usar enquanto aguarda Aslan se recuperar. Azizê diz que não é mais necessário porque Aslan acabou de falecer. Azizê liberta Ainur de suas amarras e permite que ela fique com Firat, pedindo que ela diga ao filho para apoiar Gonu como irmão, assim como sempre foi. Azizê vai embora e deixa Ainur reflexiva sobre o que deve fazer agora. Firat e Zeynep surpreendem Miran e Heian com a festinha surpresa no olival para comemorar a gravidez deles. Zeynep presenteia o casal com sapatinhos de crochê para eles botarem no bebê, e Firat presenteia com uma chupeta. Heian não entende como eles ficaram sabendo se só Zerá e Haidar foram informados da gravidez. Firat confessa que sondou a médica e ela ficou sem querer responder algumas coisas, então deduziu o que era. Azizê reflete que não tem mais por que adiar ou esconder nada, então ordena a Mustafá que assassine Haidar ainda hoje e aplicar o castigo que Nazu merece em perder o filho. Mustafá promete não voltar até matar o cretino.
Azizê pede que ele diga a Aidar as últimas palavras que vai ouvir em vida, que são: os pais cometem pecados e os filhos pagam por eles. Nazu percebe o filho um pouco melhor, mas Aidar não sabe de onde o pai tirou isso porque continua depressivo com o desprezo de Miran. Dona Sukran garante que o netinho vai aceitar o pai antes do que ele mesmo imagina, pois é um rapaz justo e vai reconhecer que Aidar é inocente desse desencontro da vida que os separou, mas antes Miran vai sofrer bastante. Nazu pensa da mesma forma. Aidar não acha que será tão rápido porque Miran foi criado para odiá-lo apesar de tudo. Aidar atende uma ligação da fábrica e vai até lá para resolver um problema de uma máquina. Sukran sente que está sobrando na história e pede para ir para casa, mas Aidar não permite. Nazu atende uma ligação de Azizê antes de partir, mas mente que era Youssef e finge para Aidar que precisa ir para a fazenda em vez da fábrica. Aidar percebe algo estranho, mas Nazu mente que não é nada importante. Firat ri de Miran ter fugido de Reyhan quando soube que seria pai. Miran imagina que o amigo vai reagir até pior de tanta euforia. Zeynep alfineta que é capaz do grisalho ainda reclamar com a esposa por engravidar sem lhe avisar primeiro. Firat retruca que ainda precisa encontrar essa esposa. Firat pergunta que nome eles têm pensado. Reyhan comenta que sempre quis chamar seu filho de Aidar para homenagear o avô dele. Miran fica sem graça, então Reyhan conserta dizendo que dá para pensar em outro mais moderno. Firat opina que essa criança deve se chamar Firat também para ser um amigo leal e de bom caráter. Zeynep discorda, pois a criança vai ser chata e mandona e dar muito trabalho aos pais. Reyhan concorda com a agronoma, mas Firat pede para a amiga se quer olhar na cara de Zeynep, senão pode sair uma menina com a cara dela. Miran sai da mesa para fazer uma ligação. Andam pede a Siam para se abrir pelo menos com ela e os filhos ali presentes, já que ninguém vai repreendê-lo. Azat opina que o pai nem tem por que ficar com raiva de Nazu e Aidar, pois nem eles e nem Miran são culpados pelo que aconteceu. Sia não admite que o filho se compadece de quem o tentou matar e não vai considerar Miran da família jamais. Miran encontra Mahfouz no olival e estranha a visita, mas ele conta que só veio se despedir e não queria aparecer enquanto ele estava na mesa. Miran agradece a ajuda do homem e se desculpa por tê-lo agredido aquela vez. Reyhan encontra o marido para saber o que houve. Mahfouz diz que a missão de Aslan era revelar os fatos e castigar Azizê, e como isso já foi feito, finge que não tem mais nenhum motivo para continuar morando em Midiate, mesmo tendo maior motivo em sua frente agora. Reyhan reconhece que o homem ajudou a salvar várias vidas e conta que está grávida, então uma vida a mais vai nascer graças à ajuda dele. Mahfouz parabeniza o casal e se alegra por pelo menos esse bebê ter os pais nessa história. Reyhan pede para Mahfouz visitá-lo se voltar algum dia, então se retira com Miran. Mahfouz se emociona por ser avô. Arun chega na mansão Sadoglu bastante nervoso e começa a confessar para Yaren e os pais dela que mentiu sobre quem é sua família de verdade. Sian surta para cima do genro e saca a arma, exigindo que ele diga quem é. Arun revela que sua mãe se chama Fuzun e ele é um integrante da família Aslanbey.